acusação direta e grave ou uma frase tirada de contexto? Isso é fiança, instituto, para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, tá. No vídeo em questão, que repercutiu nas redes sociais, Sérgio Moro é visto em uma aparente festa ao ar livre quando alguém pergunta sobre um possível suborno ao membro da corte. A resposta do ex-ministro, enquanto pega em um copo, ecoou de maneira indigesta, principalmente no judiciário. Resultado: a Procuradoria-Geral da República pediu a condenação à prisão do atual senador pela fala contra o magistrado. O procedimento foi apresentado após a PGR receber uma representação de Mendes em 14 de abril. Moro se defendeu. Uma fala infeliz, num contexto de uma brincadeira, mas que foi claramente manipulada, editada. Mas, apesar das explicações, a Procuradoria entendeu que o ex-juiz da Lava Jato agiu com a nítida intenção de macular a imagem e a honra objetiva do ofendido, tentando descredibilizar a sua atuação como magistrado da mais alta corte do país. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Grande Debate. Estamos ao vivo na TV pelo canal 577, no YouTube, no Prime Video e no Samsung TV Plus pelo canal 2042. O ex-juiz e agora senador da República, Sérgio Moro, se encontra mais uma vez no centro da mais nova polêmica do nosso nada monótono cenário político. Só que desta vez, como o acusado, a Procuradoria-Geral da República denunciou e pediu a condenação à prisão do ex-ministro de Bolsonaro por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. O documento é assinado pela vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, e se baseia no vídeo que você viu no nosso clipe de abertura e em que Moro aparece falando em comprar habeas corpus de Gilmar Mendes. Para a nossa produção, o senador disse que as imagens foram editadas e que não revelam qualquer acusação contra Mendes. Já o membro do STF preferiu não se pronunciar sobre o caso. E para finalizar essa minha introdução do grande debate desta terça-feira, vamos ao nome sorteado para a relatoria da denúncia. A missão coube à ministra Carmen Lúcia. E um detalhe: Gilmar Mendes está impedido de votar no julgamento por estar na condição de vítima, você já deve ter imaginado. Eu vou começar essa primeira pergunta de maneira diferente hoje. Eu vou ler aqui o que está no documento assinado pela vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo. Nele consta o seguinte, abre aspas, em data, hora e local incertos, o denunciado Sérgio Fernando Moro, com livre vontade e consciência, caluniou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira Mendes, imputando-lhe falsamente o crime de corrupção passiva previsto no artigo 317 do Código Penal, ao afirmar que a vítima solicita ou recebe, em razão de sua função pública, vantagem indevida para conceder habeas corpus ou aceita promessa de tal vantagem, fecha aspas. Dados os argumentos da PGR, vamos à nossa pergunta para os debatedores. E hoje eu vou começar, Caio Coppola, me permita, com o aniversariante do dia. Desde já, parabéns, então. Zé Eduardo Cardoso, Moro cometeu crime dizendo que compraria habeas corpus? Obrigado, Luciana. Meu boa tarde, Coppola. É uma afirmação preambular. Eu me lembro de um pensador do século XVIII, um pensador francês, que chegou a escrever que todo homem que tem o poder tende a dele abusar. Por isso é necessário que o poder limite o poder, dizia ele. E acrescentava, até a virtude precisa de limites. Vejam, a Lava Jato nasceu numa dimensão virtuosa, porque o combate à corrupção é virtuoso. É fundamental que nós combatamos a corrupção onde quer que ela exista. Todavia, o combate à corrupção deve ser feito dentro da lei, de acordo com a Constituição, dentro dos princípios. E a Lava Jato desbordou completamente daquilo que é este mandamento jurídico do Estado de Direito.
Houve abusos, parcialidade, réus condenados sem provas, um verdadeiro absurdo. Ou seja, a Lava Jato acabou sendo um desserviço às nossas instituições e ao Estado de Direito. E ela propiciou todo um conjunto de situações que veio a seguir, inclusive afastando um candidato a presidente e o juiz que o afastou, Sérgio Moro, tornando-se ministro daquele que foi eleito, mostrando um projeto político evidente que estava por trás daquilo. Bem, exatamente todo este contexto nos mostra que a irreverência institucional de Sérgio Moro, como juiz, prossegue como senador. As afirmações que ele fez contra Gilmar Mendes são verdadeiramente absurdas. Ou seja, ele atingiu sim a honra do ministro Gilmar Mendes e, como tal, deve responder. Mas em que termos? Acredito que ele cometeu falta de decoro parlamentar e, portanto, o Senado Federal tem o dever de abrir um processo para cassar o seu mandato. Acredito que fica claramente configurado um ilícito civil, inclusive podendo o ministro Gilmar Mendes, se assim quiser, propor uma ação indenizatória contra ele. Todavia, eu pessoalmente tenho dificuldade de afirmar, e acho que, data vênia, vou discordar da posição da Procuradoria-Geral da República em relação à tipificação delituosa, à tipificação criminal. Acho que seria correto abrir-se um inquérito para verificar se outros elementos dessa situação. No entanto, naquilo que foi divulgado, essa tipificação delituosa, eu sinceramente tenho muita dificuldade de concordar. Apenas observo o seguinte: acho que neste caso, eu como juiz, não agiria, portanto, como Sérgio Moro agiu com seus réus. Eu não aceitaria essa denúncia e muito menos acho que seria caso de prisão preventiva. Sérgio Moro, julgando Sérgio Moro, se ele fosse um adversário dele, podia ter certeza que essa denúncia seria aceita e a pessoa presa. Muito bem. Caio Coppola, Sérgio Moro cometeu o crime dizendo que compraria um habeas corpus? Muito boa tarde, Luciana. Boa tarde, doutor José Eduardo. Meus parabéns aí pelo aniversário. Boa tarde à nossa audiência. Olha, a julgar aí pelos parcos indícios apresentados até o momento para o grande público, o Sérgio Moro, como bem colocou o doutor José Eduardo Cardoso, não cometeu crime na sua fala descuidada sobre Gilmar Mendes. Isso porque, ao contrário do que versa a denúncia assodada, amadora e desfundamentada da Procuradoria-Geral da República, o senador não caluniou o ministro. Foi o que o José Eduardo falou sobre tipificação. O Moro não imputou contra Gilmar um fato concreto e específico que possa ser definido como crime, isso nos termos do artigo 138 do Código Penal. Até porque os crimes contra a honra, especialmente a calúnia, pressupõem a intenção inequívoca de ofender a vítima. Aquilo que no direito, professor, se conhece como dolo específico, manifestado pelo animus caluniandi, o propósito deliberado de causar dano à reputação de alguém. Fazer uma troça, tirar um sarro e literalmente falar umas besteiras em um evento social, numa situação privada, na sua hora de lazer, flagrado por um celular, isso não denota qualquer intenção de atingir a honra alheia. E essa não é simplesmente a minha opinião, a opinião do professor. Esse é o direito, é o entendimento pacífico, para não dizer unânime, da doutrina jurídica e da jurisprudência dos tribunais. Basta uma análise superficial dos julgados sobre essa matéria para constatar que os magistrados brasileiros, pelo menos aqueles juízes que atuam dentro das balizas da lei, não reconhecem injúria, difamação ou calúnia quando as declarações, ainda que inapropriadas, elas são feitas, com intenção de aconselhar, com intenção de narrar fato testemunhado, com intenção de corrigir, com intenção de defender direito e, principalmente, com intenção de brincar, o chamado animus jocandi. Essa, inclusive, é uma proteção jurídica importantíssima que o nosso arcabouço legal oferece ao humor e ao humorista. Uma proteção que é perfeitamente alinhada ao espírito da nossa Constituição quando ela reconhece a liberdade de expressão como uma garantia fundamental do indivíduo, como um direito humano. É isso mesmo, pessoal. A zoeira é protegida por lei e por dispositivos constitucionais. Então, concluindo a parte técnica desses argumentos iniciais, não incide em crime de calúnia aquele que age com intenção de brincar e fala em tom jocoso, o tal animus jocandi. E ao formular uma denúncia por um crime inexistente, a Procuradoria-Geral da República age de forma política, de forma antijurídica, de forma imoral. E não à toa, o nosso colega de CNN, o economista e filósofo Joel Pinheiro da Fonseca, classificou o modus operandi dessa ação como, aspas, um assédio judicial. Mas é pior que isso.
A denúncia inconsistente da PGR escancara a diferença de tratamento, os dois pesos e as duas medidas na cúpula do Poder Judiciário e do Ministério Público. Para pensar. O ministro Gilmar Mendes tem a sua sensibilidade e o seu ego ofendidos por uma brincadeira infantil inconsequente e entra lá com uma afetada representação alegando que a sua honra foi aviltada por uma piadinha de churrasco. Inacreditavelmente, o Gilmar tem a sua pretensão acolhida e a Procuradoria encampa a tese de que o Moro praticou o crime de zoeira, de calúnia. Mas espera aí. Esse não é o mesmo Gilmar Mendes que, fora dos autos do processo, em uma entrevista de 2019 ao Correio Brasiliense, desqualificou autoridades da Polícia Federal e do MPF, afirmando que a força-tarefa da Lava Jato era, aspas, um jogo de compadres, uma organização criminosa para investigar pessoas? Opa! Se piada de churrasco virou calúnia, o que dizer de uma acusação leviana à imprensa? Se Moro fosse um caluniador, o que isso faria de Gilmar Mendes? Um caluniador supremo? Aliás, esse não é o mesmo Gilmar Mendes que em julho de 2020 afirmou em um debate online no início da pandemia que, aspas, o exército brasileiro está se associando a esse genocídio. Vamos para o conceito de genocídio, o extermínio deliberado de toda uma população em virtude de etnia, origem, religião, ideologia. Essa era a crítica, ou melhor, o ataque de Gilmar Mendes às Forças Armadas brasileiras. Então é preciso ter muita calma nessa hora, porque se o senador Sérgio Moro for tratado como indecoroso em razão da sua gracinha sobre um habeas corpus, o que isso faria do ministro Gilmar Mendes em seu juízo delirante sobre a instituição militar? Um indecoroso supremo? Então eu convido a audiência à reflexão, porque são questões pertinentes sobre comportamentos análogos. Se Sérgio Moro fosse um caluniador, e ele não é, o que seria Gilmar Mendes? Eu não sei. E nesse mesmo sentido, se Sérgio Moro incorreu em quebra de decoro, como foi defendido aqui pelo meu debatedor, ao brincar sobre a compra de um habeas corpus, o que fez Gilmar Mendes ao associar o exército com genocídio? Ele estilhaçou a liturgia do cargo, cometeu um ato democrático? São todas questões em aberto, ainda sem resposta, mas vamos ver até que ponto o sistema suporta a sua própria hipocrisia. Muito bem, eu ouvi bastante aqui com atenção o Caio Coppola, que arrolou bastante o ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes pediu apenas que fosse investigado, foi esse o pedido à PGR. O Caio, o Zé Eduardo, eu já gastou o tempo dele, eu vou gastar com você a minha pergunta. Ele falou aqui algumas expressões, usou algumas expressões para falar então sobre a fala de Sérgio Moro. Zoeira, ele usou brincadeira infantil, e usou também gracinha. Eu coloco isso porque muitas das pessoas que vêm agora defender, inclusive, essa fala do ex-juiz e agora senador Sérgio Moro, falam exatamente isso, que confundiu bastante a cabeça do brasileiro. Não se pode mais brincar? Não se pode mais fazer gracinha, afinal de contas? Todos nós agora corremos o risco de ser preso. Eu queria entender juridicamente se há alguma diferença entre o CPF das pessoas que fazem a brincadeira. Eu digo isso exemplificando. Se alguém brinca que há corrupção na Petrobras numa mesa de bar e fala, todo mundo sabe que tem corrupção na Petrobras. E se o presidente da Petrobras falar a mesma coisa, todo mundo sabe que tem corrupção na Petrobras. É a mesma coisa ou não? Olha, Luciano, em primeiro lugar, eu discordo frontalmente do Caio. Zoeira não é protegida por lei quando atinge a honra das pessoas, não. Eu não posso brincar aqui, Caio, e falar, olha, Caio, aquele dinheiro que você pegou ontem para fazer teu comentário, que história é essa? Isso não é zoeira. Isso é ofensa, eu estaria ofendendo a sua honra, a sua dignidade. Estaria atingindo você na sua imagem perante a sociedade. Zoeira que atinge a dignidade das pessoas e a honra das pessoas não é protegida por lei. É ato ilícito. E Sérgio Moro praticou um ato ilícito. Há que se discutir qual a natureza. Eu tenho dificuldade em enquadrar como crime, mas enquadro como decoro parlamentar em acordo como ilícito civil. É ato ilícito, Caio. Não existe só ilícito penal na vida. Temos ilícito civil, temos ilícitos de outras naturezas. Eu estou dizendo da minha dificuldade de enquadrar hoje como ilícito criminal. Acho que o Ministério Público deveria ter aberto inquérito para apurar, não denunciado, mas não poupe Sérgio Moro. Comparar as frases que você citou de Gilmar Mendes com isso, por favor. Quando ele afirma e faz críticas à Lava Jato, dizendo que aquilo é uma relação de compadres, isto é uma crítica, sim, dura, mas uma crítica que depois foi, inclusive, comprovada pelo Intercept, com aquelas mensagens que Sérgio Moro nunca reconheceu que eram verdadeiras, mas o mundo sabe que é, porque estavam relacionadas com os fatos.
Então, portanto, não vão passar a mão para limpar o seu Sérgio Moro das coisas que fez, não. É uma vergonha o que um senador da República fez. Não se brinca com a honra do ministro do Supremo Tribunal Federal. Não se brinca desta maneira. E não se tenta comparar coisas incomparáveis. As falas que Gilmar Mendes fez, efetivamente, não atingiram ninguém acusando de corrupção. Disse claramente, a Lava Jato, conjunto de pessoas, uma operação tinha relações de compadrio. E isso efetivamente foi dito por várias pessoas, por editoriais da imprensa, quando o Intercept Brasil divulgou aquelas mensagens, Caio. Então não vamos atingir o Gilmar Mendes para tentar atingir a vítima para salvar o autor do delito. Essa é uma técnica que a gente usa em júri. A gente atinge a vítima para tentar lustrar a bobagem, a asnice, a ilicitude daquilo que foi feito pelo agressor. Sérgio Moro agrediu. Sérgio Moro tem que responder nos termos da lei. Na lei que ele nunca aplicou corretamente em relação aos seus réus quando era juiz. Muito bem, eu vou continuar, tenho que ir com a segunda pergunta agora, apesar de não ter sido respondida pelo Zé Eduardo. Mas vamos lá.